Este é um cidadão timorense, com sua família West Java na Indonésia, uma das milhares de crianças timorenses levadas pelo exército indonésio durante a ocupação deste país, para serem utilizadas como soldados infantis. O homem não identificado que aparece em um vídeo de 2017 da BBC descreve a forma como foi levado pelos soldados indonésios forçadamente e mostra a emocionante reunião com sua família após anos separados pela violência e terror instigados pelas milícias indonésias durante a ocupação no Timor. No episódio de hoje, de Explorando os Tribunais Internacionais, vamos acompanhar o contexto histórico da formação do Timor-Leste, sua autodeterminação política conforme a mudança nos tempos e as terríveis violações de direitos humanos ocasionados pela Indonésia que deram origem ao Tribunal Internacional neste país. Bem, aqui estamos no auge do século XVI e as grandes navegações são tomadas, em sua maioria, pelas potências europeias da época. Durante uma dessas empreitadas, os primeiros navios portugueses desembarcaram na costa da ilha, que viria a ser conhecida posteriormente como Timor-Leste. Esse nome tem suas origens na língua malaia e significa Oriente, dada a sua localização no arquipélago. Ali, conforme as documentações iniciais pelo capitão da Malaca, os portugueses encontraram um povo relativamente organizado para a visão europeia da época, tanto religiosa quanto politicamente. Contudo, como muitas nações descobertas pela Europa nesse período, o Timor-Leste acabou sendo lentamente dominado pelas autoridades portuguesas, tanto pela religião quanto pela administração. Assim, o Timor-Leste foi dividido entre a Holanda e Portugal, que se instalaram subsequentemente no oeste e leste da ilha. Dessa forma, durante a sua história, Timor-Leste foi utilizado como colônia portuguesa e serviu de base militar para países durante as guerras mundiais por conta da sua localização estratégica. Isso continuou até 14 de dezembro de 1960, quando num conflito entre Timor-Leste e a sua administração portuguesa e a Indonésia, esse segundo renunciou à reivindicação territorial, ou seja, passou a ser um território não autônomo e com direito de autodeterminação. Em 25 de abril de 1974, a Revolução Portuguesa provocou diversas alterações nas suas colônias portuguesas, principalmente pela volta da capacidade democrática de Timor-Leste. Aos timorenses, então, foi concedida uma liberdade na sua organização com o surgimento dos primeiros partidos políticos. Primeiro tinha-se a UDT, ou União Democrática Timorense, que acreditava na integração do Timor à sociedade portuguesa, ultimamente voltada aos estados de administração europeia. O segundo se chamava ASDT, a Associação Social Democrata Timorense, que foi uma personagem principal na história do Timor. Eles acreditavam principalmente na independência timorense como nação livre do domínio de outras nações, algo visto como radicalismo na época. E por fim, tínhamos a presença da APODET, ou Associação Popular Democrática Timorense. Essa, assim como a UDT, tinha ideias de integração com outros países, nesse caso a Indonésia, que era vizinha da ilha. Com a dissolução do Império Português, os movimentos de independência só cresceram. Lembra da SDT? Agora eles adotaram um novo nome, a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, ou FRETLIN, e se tornaram os principais representantes do povo nessa causa. Bem, a liberdade política, então, ela foi gradativamente sendo concedida ao povo. Em 11 de julho de 1975, nós tivemos a criação de um alto comissariado que deveria eleger representantes do povo. Houve também a criação de uma Assembleia Popular, justamente por causa desse alto comissariado, buscando inserir ainda mais o povo dentro das políticas internas, e ainda consultas populares para entender a vontade do restante da população. O problema é, toda vez que tinha uma consulta popular com o povo da Indonésia, era muito reduzido. Então, depois de muita luta política, em 28 de novembro de 1975, a FRETLIN finalmente declarou a sua independência e declarou Xavier do Amaral como presidente e Nicolau Lobato como primeiro-ministro, dando início, assim, à guerra civil interna no país. A Indonésia, então, ela aproveitou essa brecha para invadir o Timor-Leste, com essa suposta alegação de que, durante esse conflito, essa guerra civil, eles queriam proteger os seus cidadãos, declarando, então, a ilha como a sua 27ª província. Os Estados Unidos, que eram uma potência capitalista da época, buscaram apoiar a Indonésia na sua missão, principalmente por conta da FRETLIN ter sido frequentemente associada com o marxismo ao longo do tempo. E os Estados Unidos estavam em sua política expansionista do capitalismo.
Mas isso não quer dizer que o povo ficou parado, né? Com a liderança da Fretilin, que já foi mencionada anteriormente, a população criou 2 grupos de resistência armada. Um externo, que era a frente conhecida, e um interno, que era uma frente mais clandestina. Essas frentes foram lideradas pelo Xanana Guzmão, que foi uma figura extremamente importante nessa guerra civil e que viria a se tornar o primeiro presidente eleito do país alguns anos depois. Nisso, entram as Nações Unidas. Por conta dessas inúmeras violações que já vinham acontecendo e sido denunciadas ao cenário internacional, o presidente da época instalado foi intimado a realizar um referendo sobre a integração do Timor-Leste à Indonésia, o que, de certa forma, só surgiu para problematizar mais ainda o conflito. Isso porque o resultado desse referendo foi esmagador na rejeição da proposta pela Indonésia, o que já demonstrava a sede de um povo massacrado e submisso há muito tempo. Todas essas questões do referendo só serviram ainda mais para enfurecer as milícias e lideranças indonésias, que mesmo diante da presença das Nações Unidas e da visão de outros países, continuaram os seus ataques contra o povo indonésio. Um dos piores ataques em particular aconteceu em 12 de novembro de 1991, em que durante uma manifestação pacífica do povo timorense, as forças indonésias foram ordenadas a investir contra civis desarmados, entre eles idosos, crianças e mulheres. Foi um massacre sangrento que tomou a vida de 250 pessoas naquele dia. O atentado em questão gerou uma onda de manifestações ao redor do mundo perante as embaixadas dos países envolvidos no conflito. A maior parte dessas manifestações se concentrou em Portugal e foi um dos primeiros movimentos sociais desse calibre que teve o apoio da internet como ferramenta para difundir tudo o que acontecia no Timor, além da promoção de outras campanhas para auxílio do país. Essa pressão toda ao redor do mundo levou a ONU, em 1999, junto do Conselho de Segurança, a finalmente condenar todos os atos de violência ocorridos no país, intimando os responsáveis para que fossem levados à justiça merecida. Isso foi incrível, porque nunca se presenciou na história uma mobilização tão grande das maiores potências mundiais na época para um país tão pequeno quanto o Timor-Leste. E tudo isso culminou em 18 de setembro de 1999, nas forças de paz da ONU finalmente pisando na ilha de Timor-Leste, numa quantidade inicial de 2.500 homens, que por necessidade foi aumentada para 8.000 homens mais tarde. E é muito importante ressaltar também que essa missão foi liderada pelo diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, numa das campanhas mais importantes da história que consolidou ele. Começou a funcionar então o TPI com juízes que foram convocados para Dili, capital de Timor-Leste, com o objetivo de julgar essa necessidade contra os crimes contra a humanidade, como já tinha ocorrido anteriormente, por exemplo, em Ruanda. A necessidade foi pautada principalmente pela crise política e civil que se instaurou na ilha, mesmo após a declaração de independência e a saída da Indonésia. Com a colaboração de países que já tinham se envolvido e estudado a instauração desse tipo de tribunal e uma concentração única nos locais dessa violação, o TPI foi finalmente instaurado, a fim de criar novas jurisprudências e o mínimo necessário para a construção de uma sociedade timorense. Por ter sido decretado pela ONU, os julgados em questão que serão apresentados se pautaram em tratados internacionais, como a Convenção de Genebra, de Conflitos Armados e as demais convenções firmadas entre os países envolvidos, que dizem respeito aos direitos humanos, na tocante à tortura, genocídio, deportação e demais direitos assegurados. Tudo isso culminou na sentença final promulgada pelo tribunal, onde foram investigados 572 crimes, que foi uma fração relativamente pequena, 40% dos 1.400 documentados e denunciados pelas autoridades timorenses. Das 391 acusados pelos envolvimentos no crime contra a humanidade, 84 foram condenados e 3 foram absolvidos. O que mais indignou a população na época foi que 303 acusados apenas não tiveram parte do julgamento, em decorrência de não estarem presentes no território indonésio na época ou mesmo no território timorense. Entre os condenados estavam Johnny Marks, o principal responsável por uma das maiores milícias da Indonésia, o Tinho Alfa, foi sentenciado a 33 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de tortura, assassinato, deportação e perseguição. João da Costa, condenado por assassinato e tortura numa pena combinada de 37 anos, posteriormente reduzida a 33 e 4 meses. Paulo da Costa, que por assassinato, deportação forçada de civis e perseguição, enfrentaria 42 anos de cadeia, mas sua pena foi reduzida como a dos outros. Gonçalo dos Santos,
acusado dos mesmos crimes de Paulo, foi condenado a 23 anos de prisão. Os envolvidos Manuel da Costa, Amélia da Costa e Mário da Silva foram respectivamente condenados em 19, 16 e 17 anos de prisão pelos crimes de homicídio. Alarico Fernandes e Matueza Muniz, expoentes de deportação forçada e perseguição política dos opositores, enfrentaram 4 anos de pena. Por fim, o ex-vice-comandante das forças indonésias, Saiful Ongar, e membros da milícia Tim Alpha foram parte de uma fração da lista de acusados de envolvimento nas violações, mas nunca foram condenados, assim como o ex-presidente Suharto, que morreu pacificamente aos 86 anos, sem ter se apresentado à justiça. É nítido o terror que os cidadãos timorenses viveram, não só durante a história anterior à instauração do TPI, mas principalmente pela ocupação indonésia no país. É comum a violação de direitos humanos sendo negligenciada por grandes potências mundiais da época, tendo em vista a cultura imperialista que se instaurou. Entretanto, os atos assumem um requinte a mais de crueldade quando se presenciam não só a omissão das nações, mas até mesmo o apoio da maior delas na época, que decidiu sacrificar milhares de vidas buscando a expansão de uma ideologia capitalista. O terror sofrido por pequenas nações como Timor é uma nítida herança de uma expansão europeia no período das grandes navegações e o imperialismo colonial de países desenvolvidos, deixando países que foram explorados durante toda a sua história à mercê de destinos incertos, após perderem seu uso para essas potências. A ignorância de vidas perdidas foi e continua a ser uma agenda do mundo capitalista, que apenas busca o lucro e o expansionismo territorial, sem valorar a vida. Assim, a criação, difusão e instauração dos tribunais internacionais objetiva trazer justiça, paz e harmonia às populações que não podem se defender e nem apresentar soluções internas, guiados por ideias humanitárias de maneira internacional, garantem a estabilidade e a perpetuação de vidas humanas nesses países, em face de ideologias eugenistas, imperialistas e expansionistas.